Olá, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu já cumprimentei quem está aqui. Nós temos aqui Elia Kim, Gustavo Domingos, Gustavo Maciel e Maria Heloísa. Você que vai assistir essa aula gravada, saiba que, além dessas 4 aulas, que foi o pacote de aulas que você adquiriu, você também vai ganhar um brinde super, hiper, mega master, que é uma aula extra que a gente vai gravar para vocês sobre cultura pernambucana. E nessa aula a gente vai falar sobre gastronomia, artes plásticas. Anteriormente eu já tinha falado para quem está aqui, mas eu esqueci de dizer que a gente vai tratar também de arquitetura e de literatura. Hoje nós teríamos uma surpresa, que era uma passadinha da escritora Cida Pedrosa aqui para dar um oi para a gente, mas ela não pôde passar hoje, mas ela me prometeu que vai mandar um áudio e eu compartilho com vocês no grupo, que é um áudio desejando boa sorte, já que a gente vai estudar a obra dela aqui, hoje, nessa aula. A gente vai estudar também na aula extra que eu gravar para vocês, e é uma leitura obrigatória para o terceiro ano. Cida Pedrosa é a autora da obra Solo para Vialejo, que foi uma das obras citadas por um dos nossos estudantes que tirou nota 10. A outra estudante que tirou nota 10 o ano passado foi a Beatriz, né? Lembrando que o ano passado a prova seguiu com aquele mesmo pensamento de tratar sobre construção do conhecimento. O ano passado, a proposta falava sobre os conhecimentos populares, os conhecimentos culturais. Quer dizer, na verdade, os saberes culturais como forma de conhecimento. Ai, meu Deus. Como forma de conhecimento, né? A gente sabe que a cultura que se faz do povo, pelo próprio povo, também é um aspecto importante para a construção de saber, para a construção de pertencimento no estado de Pernambuco, desde a arte figurativa, lá do mestre Vitalino em Caruaru, as rendeiras de Poção, as carrancas de Petrolina. Então a gente tem esse grande saber popular que acaba construindo o nosso conhecimento como pernambucano, como indivíduos que pertencem a um estado como o nosso e a uma região. Eu mostrei para vocês a redação, né, do nosso outro estudante, do Luiz, e Luiz, ele sabiamente utilizou 3 questões muito importantes da nossa cultura, que foi a cultura popular através da arte figurativa da Feira de Caruaru, desculpa. Depois ele falou do Luiz Gonzaga e, por último, ele falou da literatura através do livro da Cida Pedrosa, Solo para Vialejo. O texto da nossa segunda candidata, Beatriz, né, eu reproduzi aqui exatamente a prova, né, para dar uma ideia a vocês de como é a folha. A folha, ela parece um pouquinho, né, com qualquer folha de redação, mas aqui tem, né, tem a logo da UPE e do sistema seriado que você está fazendo. O ano passado foi 2026, esse ano vocês vão fazer 2027. O sistema seriado, né, folha de redação, aqui vai ter a sua inscrição, a sala que você fez, a prova, já que a prova ela vem, né, para você, e a ordem, né, de prova por conta da questão alfabética, e aqui para o corretor marcar, né, a nota final. Ele marca a nota final aqui, mas as competências elas estão lá embaixo. Kleber, eu tenho dúvidas sobre as 5 competências do SSA. Eu expliquei em uma aula aqui, mas se não ficou claro para você, tá no e-book que a gente lhe enviou, tá? Como eu já tinha mostrado a vocês, eu acho que eu mostrei, a prova ela precisa de um título, e diferente do Enem, que só vem as 30 linhas, a folha de redação do SSA ela tem esse espaço para você colocar o título, né? A gente já falou que o título é legal que ele não seja tão extenso, é legal também, né, que ele tenha poucas palavras, mas que a gente consiga, dentro do texto, observar que as palavras que aparecem no título, elas são de alguma forma citadas dentro do texto. O título do Luiz, a gente viu que foi um conjunto de palavras que ele tirou lá da conclusão. Nós fizemos aqui essa tarefa, né, de ir lá na conclusão, pegar palavras-chave ou palavras-chave de dentro do texto, e depois que ele tiver
concluído, a gente pensa em um título para o nosso texto. Uma das coisas que eu quero chamar a atenção é em relação à estrutura que a gente viu a semana passada. A Beatriz, ela fez a introdução dela em 6 linhas, tá? Quem não lembra, a gente falou que o eficiente para a prova do SSA, até para a prova do Enem também, é de 6 a 7 linhas. Por quê? Porque a introdução tem que ser o menor parágrafo do seu texto. A introdução, ela não precisa apresentar nem discutir muitas questões voltadas ao tema. Na introdução, você tem que mostrar a sua capacidade de relacionar o tema a conhecimentos. E aí a gente faz uma orientação para vocês de dividir em pelo menos 3 ou 4 períodos, né? No caso da Beatriz, ela dividiu em 3 períodos, em 3 grandes períodos, que foi a mesma coisa que aconteceu com a redação de Luiz. Nesse caso, ela fez a introdução do parágrafo, o desenvolvimento do parágrafo e a conclusão do parágrafo de introdução. Ela já começou com um repertório. A redação que nós analisamos do Luiz e que está no material de vocês também começa com um repertório. Kleber, mas eu vi que isso é muito comum na redação do Enem. Na do SSA é interessante começar com repertório? Porque a gente já mostra na introdução a nossa capacidade de selecionar, relacionar fatos e argumentos ao tema. Como o tema falava sobre esses saberes, como a arte pode construir o conhecimento, lembrando para vocês que a palavra conhecimento é a palavra de ordem, certo? Do SSA. O SSA tem trabalhado nos últimos 5 anos esse entendimento de que a construção do saber parte do conhecimento científico, que você não pode crer em tudo que não tem uma comprovação científica, já que você vai ser, né, um indivíduo que vai estar num curso superior e a universidade é um centro de construção de saberes e de conhecimentos científicos. Então, ela separou aqui a primeira parte em repertório, a segunda parte em uma relação desse repertório com o tema e a terceira parte, a tese dela, que pode ser uma tese só com resumo ou pode ser uma tese com pontos que você pode destacar do tema. Vamos ler para a gente entender. No caso dela, ela utilizou a arte de forma geral, mas como a própria prova sugeria a arte como construção de saber e de conhecimento, ela trouxe uma tela da Tarsila do Amaral, a tela Operários. E aí, né, veja que ela colocou o título entre aspas, é muito interessante que a gente coloque a tela ou o filme, entre aspas, o título e o nome do autor. Eu recomendo que quanto mais referências você faz da autoridade que você cita, mais consistente ficam os seus argumentos. Então, poderia ser acrescentado aqui a tela Operários, da artista plástica brasileira Tarsila do Amaral, ou da artista plástica modernista Tarsila do Amaral, permite mostrar, por meio da pintura, a diversidade e a miscigenação entre pessoas de uma fábrica que reflete na sociedade, né? O quadro Operários, acho que todo mundo aí deve ter resgatado na memória, que é um quadro da Tarsila em que ela mostra vários rostos, dá pra gente ver que é uma indústria porque tem uma grande chaminé, né? Acho que é chaminé que chama nas indústrias também. E a gente vai ter uma diversidade muito grande, né? Inclusive homens e mulheres, e é um quadro que dialoga com o momento histórico do Brasil, em que a gente recebeu muitos trabalhadores de fora, né? De fora do Brasil, e que tudo isso está relacionado à construção da identidade cultural do brasileiro. Então, ela não usou a obra Operários como muita gente usa só para falar da força de trabalho. E aí você pode me perguntar, mas Kleber, se esse ano a prova resolve trazer essas discussões sobre trabalho, por quê? O mercado de trabalho também exige conhecimento científico e preparação acadêmica. Eu poderia usar, por exemplo, a obra Operários da Tarsila sem estar sendo repetitivo, já que um texto do ano anterior tirou 10?
Poderia, porque a obra, de certa forma, ela também vai dialogar, né, com essa diversidade de trabalhadores, com esse momento histórico da valorização do trabalho braçal, e que a gente sabe que desde esse período até hoje, o trabalhador sempre lutou muito para ter seus direitos garantidos. Tudo bem. Ela trouxe Tarsila do Amaral e ela não usou Tarsila do Amaral para falar sobre a questão do trabalho, mas para a questão da miscigenação. Na mesma lógica, né, foi o conectivo que ela utilizou para ligar esse primeiro período com o que a gente pode chamar de repertório no Enem, mas aí a prova do SSA chama de argumentatividade. Na mesma lógica, os projetos artísticos atuam perfeitamente no processo de reconhecimento e inclusão desses grupos, uma vez que tornam-se mecanismos de voz e, ao mesmo tempo, empoderamento para aqueles silenciados que mais precisam. E aí, como a prova falava da arte, da cultura, para a construção do conhecimento, para a construção do saber, para a construção de identidade, ela está dizendo assim: a partir desse meu exemplo, a gente vê que a arte ela tem essa função, ela não tem essa função, mas ela tem esse poder de fazer com que as pessoas se incluam na sociedade e se enxerguem. Porque o quadro Operários, quando você vai ver, tem uma diversidade muito grande. Mesmo que você não encontre uma semelhança direta com você naquele quadro, mas você vai encontrar alguém que tem a mesma cor de pele ou que se parece com o seu cabelo. Então, o que é que ela está dizendo? Ela está dizendo que a arte ela é capaz de dar voz e para dar empoderamento aos que são silenciados, quando você se identifica numa obra. Por exemplo, eu sei que a geração de vocês não assiste muito telenovela, mas tem sido uma prática comum da maior produtora de telenovela brasileira, que é a Globo, a inserção de pessoas com deficiência e de pessoas pretas em papéis que não são só papéis subalternos. Né? Porque a gente viu na história da teledramaturgia brasileira a presença de muitas pessoas pretas, mas sempre ocupando espaços como empregados domésticos, motoristas ou a periferia. E as novelas elas têm mostrado, né, pessoas pretas que são ricas, que são chefes, que são vilãs das novelas. Então, inclusive até aconteceu uma polêmica, né, na novela Vale Tudo, que foi uma novela que passou o ano passado na Rede Globo, era um remake, que a Thaís Araújo ela aceitou o papel, porque a história seria de uma mulher preta que ascendeu socialmente e que virou empresária. E aí ela disse que aceitou esse papel porque ela gostaria que os brasileiros vissem nesse papel e se enxergassem, de saber que pessoas pretas também estão em espaços de poder. Só que no meio da novela, a autora foi e fez uma reviravolta, que ela ficou pobre, muito pobre novamente, e a Thaís Araújo ficou extremamente chateada com esse roteiro, porque ela gostaria de construir um empoderamento diferente das pessoas que são silenciadas, de se ver, né, de ver que para elas é possível também ocupar espaços de poder. Na tese dela, ela colocou o seguinte: por conseguinte, as manifestações da arte surgem como medidas eficazes na exploração do conhecimento e na exaltação da subjetividade. Aqui, na tese, ela fez o seguinte: ela trouxe questões voltadas para o tema. Veja que ela diz assim: medidas eficazes na exploração do conhecimento e na exaltação da subjetividade. Então, ela está dizendo que a arte é eficiente quando se fala de explorar conhecimentos, de conhecer identidades diferentes, gastronomias diferentes, músicas diferentes. E, minha gente, eu não vejo assim objeto artístico mais importante para dar esse exemplo como telenovela e música. Desenvolvimento 1, ela vai dar sequência, né,
a essa discussão da arte, ela usou aqui, né? A Tarsila, você vê que o texto ele é muito simples. Ele é muito simples, ele discute exatamente o que a prova quer, sem muitos rodeios, sem períodos muito grandes. É tanto que mesmo com essa letra grande, ela não chega nem a 28 linhas. Porque também não vai importar muito para o corretor do SSA a quantidade de argumentos, mas os argumentos coerentes com o tema. E aí ela continua, desenvolvimento 1, eu vou usar um conectivo para iniciar. Nesse sentido, é fato que os projetos artísticos são importantes para conhecer e fortalecer o saber acerca de outras culturas no meio social. O tema promovia, o tema queria realmente essa reflexão. Dito isso, muitas formas de expressão culturais sofrem a invisibilidade e não possuem força suficiente para categorizar-se como um dos assuntos mais falados na sociedade. Ela está dizendo assim, que muitas formas de expressão, infelizmente, ainda não são tão visibilizadas na mídia como deveriam ser. A exemplo disso é o movimento Mangue Beat, com viés de resistência a favor do reggae, que não é do reggae, mas a banca deixou passar. Na verdade, aqui é da música afro com música eletrônica. Mas como ela coloca, e suas variáveis, né, a banca aceitou, liderado por Chico Science, que carece de popularidade a partir da ignorância da população diante do conhecimento. Ela usou aqui, minha gente, o Mangue Beat, porque o Mangue Beat é um movimento cultural e musical pernambucano. Mais uma vez, aquela coisa que eu disse a vocês da gente agradar a banca, trazendo conhecimentos, a nossa argumentatividade construída a partir da nossa própria cultura. Como a gente estava falando de arte, de saberes na construção do conhecimento, ela está dizendo assim que, infelizmente, o Mangue Beat não é popular, mas o Mangue Beat é um movimento musical de resistência. Ele nasce na década de 80, quando Recife era uma das piores capitais de se viver no Brasil. Recife tinha pouquíssima expressividade cultural, o único artista nacionalmente conhecido era Alceu Valença. A cidade não tinha quase nada para os jovens fazer, né? Só violência. E o que se tinha de arte era a cultura popular, que também estava extremamente esquecida. Aí vem um jovem muito diferente, que é o Chico Science, e pensa, eu vou começar a fazer uma música que misture a música popular do nosso estado, as brincadeiras popular, como o maracatu, como a ciranda, como o forró, e vou colocar a batida eletrônica de artistas que eu admiro, que são de fora do país. E aí eu vou misturar a batida do beat da música eletrônica, vou misturar os tambores do maracatu, da ciranda, e vou juntar isso e fazer um novo gênero musical. E esse gênero musical se chama Mangue Beat. A criação de Chico Science do Mangue Beat era justamente fazer com que o povo pernambucano pudesse se identificar com a sua própria cultura, mas através de uma roupagem nova, que era o beat. E aí, tanto ele como as pessoas que faziam parte da banda que ele fundou, a banda chamada Nação Zumbi, que hoje existe, mesmo depois que o Chico Science faleceu muito cedo, ele nem chegou a experimentar muito do sucesso dele, mas o pernambucano, pouquíssimos pernambucanos conhecem de fato o Mangue Beat e Chico Science. Chico Science, inclusive, ele criou um documento, né, um manifesto para dizer assim, nós estamos fundando um novo movimento cultural, divulgou nos jornais, né, que era o que a gente tinha de mais expressivo na época, e ele faz esse manifesto para dizer assim, o movimento Mangue Beat, ele se baseia na ideia do mangue, na característica do mangue, que é a característica de Recife, né? Que muitas partes de Recife foram construídas em cima do mangue. Recife era um grande mangue. E o caranguejo foi, durante muito tempo, o sustento de muitos trabalhadores. E aí a gente vai buscar lá atrás,
um dos pensadores pernambucanos mais importantes, que a gente falou dele aqui em uma aula. A gente falou que ele já foi indicado 5 vezes ao Prêmio Nobel, sendo uma dessas vezes o Prêmio Nobel da Paz, o Josué de Castro. Por quê? Chico Sainz leu Geografia da Fome e ele ficou encantado com o pensamento do pensador e pensou assim: o meu movimento vai ser para exaltar o mangue e o caranguejo, que é tão característico da cultura do pernambucano que mora em Recife, do pernambucano que muito tempo se sustentou por catar caranguejo lá no mangue. Então você vai ver uma música que tem essas batidas, que tem um viés ideológico de valorizar aquilo que é mais expressivo, e a gente vai ter canções do Chico Sainz e atualmente da banda que é liderada por outro cantor. A gente vai ter músicas muito importantes para falar sobre construção social, desigualdade social, a alienação midiática e mais outros temas. Inclusive, saia dessa aula e, por favor, vai escutar Chico Sainz. Pelo menos 3, 4 músicas, porque você precisa conhecer, porque talvez na prova de linguagem do SSA alguma questão pode falar sobre o Mangue Beat, já que recentemente o movimento ele completou 30 anos, tá? Ele aqui tá dizendo é bom demais. Ele aqui é minha banda preferida, viu? Eu tô fazendo aqui essa conversa toda porque, de fato, historicamente e musicalmente, é uma banda importante. Mas também é a minha banda preferida. Não só minha, né? A banda preferida da minha família. Então, nós já fomos para vários shows. Eu, meu marido, meu filho, para vários shows de Nação Zumbi. E hoje liderada por Do Peixe. E acho que é a casa que mais escuta Mangue Beat em Pernambuco é a minha. E aí ela vai dizer, né? Assim, as artes são caminhos essenciais no combate à marginalização, visto a propagação e persuasão ao explorar o conhecer. De novo, ela trouxe a palavra importante que é a arte. Ela é importante, ela precisa ser visibilizada porque ela proporciona o conhecer. Desenvolvimento 2, ela traz outro conhecimento, né? Mas aí ela colocou um Pernambuco aqui e vocês não vão negar que a minha teoria ela não está errada. Trazer repertórios da cultura pernambucana, nem que seja pelo menos um, agrada a banca. A banca vai entender que você não está fazendo aquele modelo organizadinho que o Enem espera. Você está colocando informações que são autorais. Informações autorais na sua redação. No desenvolvimento 2, ela diz, ademais, outro fator promissor das formas artísticas é a expressividade presente na exaltação do interior pessoal. Dessa forma, na ditadura militar, marcada no ano de 1964, uma série de opressões e silenciamentos por militares na sociedade. Porém, mesmo com essa violência, as vítimas recorriam à arte. Percebam que na introdução ela falou de artes plásticas, no desenvolvimento 1 ela falou da arte através da música, no desenvolvimento 2 ela falou novamente sobre música, mas ela falou a partir de um viés político. Ela falou da música, da arte contra um regime ditatorial. Então, ela trouxe artes plásticas, música e história. E nos 3 apontamentos, ela trouxe arte. Diferente do que aconteceu na redação que a gente analisou do outro candidato, que ele trouxe arte, patrimônio histórico, que foi a Feira de Caruaru, a música, que foi Luiz Gonzaga, e a literatura em forma de arte, que foi o livro da Cida Pedrosa. Então, mais ou menos, né, as redações elas estavam meio que alinhadas em escolher categorias diferentes de arte. E aí ela diz, né, a arte ela foi usada na ditadura para relatar sentimentos, angústia e episódios de censura. Aí ela usa a música Cálice, de Chico Buarque. Além disso, a pintura atua como outro mecanismo de construção de refúgios individuais.
exaltando o eu interior, assim como na obra do Edward Bush, O Grito. Logo, é notória a importância da arte no que tange à expressão subjetiva. Vocês devem ter percebido que ela trouxe aqui duas argumentatividades, dois conhecimentos. Precisava? Não. Mas como ela estava falando que a arte ela podia, né, de alguma forma, dentro da sua produção, ser a expressividade interior, né, do artista ou dos sentimentos de uma geração, ela colocou a obra do Edward Bush, O Grito, certo? Aí vamos lá para a conclusão, que talvez seja o que interessa a vocês, ver como é que essa conclusão foi feita. A conclusão foi feita em apenas, a gente nem contou os períodos, mas a gente volta. 1 período, 2 períodos e 3 períodos. Foi feito em apenas 6 linhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. E ela vai dizer, portanto, o conhecimento deve ser a chave para enfrentar a invisibilidade de movimentos culturais dentro da sociedade, né? De certa forma, ela falou de movimentos. Em paralelo, as práticas artísticas conseguem promover maiores índices de bem-estar a partir da valorização de suas origens e da exaltação subjetiva, o que atinge facilmente a influência das políticas públicas. Por fim, ao harmonizar com a obra de Tarsila, o processo de inclusão dos diferentes grupos aumenta seu reconhecimento e empodera aqueles mais fragilizados. Então, a gente vai dizer que essa redação foi uma redação cíclica, porque no final ela acabou citando o que ela trouxe na introdução, e eu acho que vocês devem ter percebido que no primeiro período, que ela diz assim, portanto, o conhecimento deve ser a chave para enfrentar a invisibilidade de movimentos culturais dentro da sociedade, é o que ela usou para o título da redação. As várias artes e a chave do reconhecimento. Vamos observar de novo, lá na conclusão, que ela vem e diz, portanto, o conhecimento deve ser a chave para enfrentar a invisibilidade de movimentos culturais dentro da sociedade. Aquilo que eu disse a vocês, né? Quanto mais criativo, quanto mais relacionado ao que está dentro do seu texto, principalmente da conclusão, teu título vai ficar massa, porque vai dar aquela impressão para o corretor que ele leu a informação e que ele achou. Por que a escolha daquele título? Aqui embaixo são as competências, como a banca avalia, né? Tem aqui as assinaturas, as notas, né? Na competência, são 3 avaliadores, viu, gente? Na prova do SSA são 3 avaliadores. Nós vamos ter, né, um avaliador, o revisor e o revisor final. Então, a gente não tem somente duas visões, nós temos 3. Clébia, não é nem assim também? Mas o terceiro revisor, ele só é consultado quando há divergências entre 1 e o 2. No SSA, são 3 corretores mesmo. E aí, os corretores combinaram, né? Aqui foi tudo 2, mas veja que você, na competência 1, você pode tirar meio, 1 e 1,5. Tem aqui todas as notas. A competência 1 e a competência 2, você não zera, porque elas estão relacionadas ao tema. E você, né, aqui, sabiamente, você pode tirar 10 em cada uma das competências que estão lá no nosso material e você vai poder revisar, certo? Enquanto a gente troca aqui de informação, porque agora a gente vai fazer uma união entre a redação e uma união entre a prova de literatura. Alguém me perguntou, Cláudia, e literatura? Eu disse, não se preocupe. A gente colocou no material de vocês como utilizar, né, os repertórios, na verdade, como utilizar, eu fico nessa de repertórios, acabo confundindo vocês, mas como utilizar a literatura que é exigida na prova, né, o que é exigido na prova de vocês,
como como conhecimento, né? Como o próprio conhecimento de mundo da prova. Como o nosso estudante fez, que foi utilizar uma das obras indicadas na prova, né? Utilizar como vamos lá. Utilizar como um repertório. Nós vamos agora ver o nosso material para usar a literatura, né? Usar a literatura e tudo que está proposto no edital para vocês como leitura obrigatória, né? Alguém me perguntou, eu preciso ler mesmo? Precisa. Você precisa ler. Eu vou te dar aqui uma base, né? Que não vai ser a base, como é que eu posso dizer, completa, mas é o que você precisa para entender, certo? Para entender a prova de literatura. Não sei se todo mundo já deu uma olhadinha na lista lá, mas a gente vai ter nas indicações de leitura, nós vamos ter, conforme o edital, literatura afro-brasileira, literatura feita por mulheres, literatura indígena, literatura clássica, literatura contemporânea e a historiografia da literatura, no caso de quem está no terceiro ano, que começa do pré-modernismo à literatura até 1945, que é quando a gente vai falar de literatura contemporânea e de literatura pós-moderna. E aí, para falar sobre isso, a gente vai primeiro para uma das obras que eu acredito que a prova novamente vai explorar essa obra esse ano. A Visão das Plantas é um livro extremamente premiado e conhecido no Brasil. Quem está com preguiça de fazer uma leitura, eu recomendo, porque esse livro só tem 98 páginas. Você lê até no celular. Esse livro só tem 98 páginas, ele está na plataforma do Mac Livros, então você não tem nenhuma desculpa para dizer que não sabe onde encontrar, que não sabe como ler. E eu vou te dizer que essa obra é uma das obras mais fantásticas na forma, que eu posso dizer, de escrita, de produção, que eu já li nos últimos tempos. Eu sou muito suspeita para falar porque eu sou pesquisadora de literatura africana. Alguns de vocês podem até confundir, achando que a gente está falando da Djamila Ribeiro, mas não é Djamila Ribeiro, é Djamilia Pereira de Almeida. Kleber, como é que eu vou aprender o nome dessa mulher? Olha, como é que você vai aprender? Eu não sei, mas que você tem que aprender, você tem que aprender. Porque é uma obra indicada e como você, né, pode usar essa dica que a gente deu o ano passado e deu certo, você pode usar as obras indicadas como um repertório. Eu separei aqui quais são os temas centrais dessa obra. Lembrando que o edital está te mandando ler literatura africana, literatura afro-brasileira. Não é a literatura escrita por uma escritora brasileira, mas é uma literatura que dialoga com fatos históricos do Brasil. A Visão das Plantas é um livro muito poético, muito bonito, mas ele vai tratar de algo muito triste, que é a questão da escravidão. Mas sem aquela história que a gente já conhece, né? Quando se fala de histórias da escravidão, me cansa um pouquinho, porque parece que a escravidão nasceu a partir do momento do sequestro. Quer dizer, a história da escravidão parece que ela só nasce no momento do sequestro dos negros africanos para o Brasil. Só que a gente esquece que antes desse sequestro, antes dessa escravização, existia uma vida. Existia pessoas, existia famílias, sociedades bem organizadas. E a gente esquece de falar sobre isso. Não que a gente não tenha que falar sobre esse processo de escravidão, essa mácula na história do mundo, mas a gente precisa também ler livros que tragam outra perspectiva, né? E nesse livro, que vai falar sobre a questão do colonialismo, né? Porque a gente vai ter como personagem um homem que fazia parte
desses homens que escravizava os africanos. Ele, na verdade, transportava, né, no navio essas pessoas, mas ele, por saber que aqueles indivíduos deviam ser desumanizados, ele era um homem muito cruel. E eu não estou dando spoiler, viu? Porque você só vai saber exatamente, profundamente lendo. O livro vai tratar de memória. E não é uma memória de alguém, né, que sofreu. É uma memória de alguém que fez o sofrimento acontecer, mas agora sofre com as suas memórias. Que eu acho que é uma construção de personagem muito interessante, diferente das construções de personagem que nós temos. Não que o sofrimento dos escravizados não nos importe, mas dessa vez é um homem que causou sofrimento a muita gente, convivendo com os fantasmas da sua memória. E aí a gente vai perceber, né, que ele vai ter... Mas, na verdade, a gente não pode falar exatamente de uma culpa histórica. Porque ele é assombrado pelas lembranças, mas ele não sente tanta culpa assim. Porque na cabeça dele, ele estava fazendo o que tinha que ser feito. Ah, o meu emprego é tratar mal e transportar essas pessoas que serão escravizadas. Então, se o meu emprego é esse, eu vou fazê-lo bem. Agora, tem uma coisa que a Djamila deixa a nossa cabeça assim muito confusa. Como é que alguém tão cruel, tão filho de uma mãe, ele consegue estabelecer com a natureza uma relação muito bonita? É doido, né, dizer isso? Como é que alguém tão monstruoso consegue, em um determinado momento da sua vida, ter essa relação? E aí, outra coisa também são os temas que essa obra fala, né? Essa obra vai falar sobre o racismo, mas não a questão, aquela obra muito comum que a gente tem, né? Que fala do sofrimento das pessoas, não. Vai falar sobre o racismo, porque vai colocar esse homem como mais um que desconsiderou a humanidade daqueles indivíduos que ele transportava. A gente vai falar de uma herança colonial, por isso que ele não sente muita culpa. Né? Porque fez parte do colonialismo, fez parte daquele processo histórico, e se ele estava lá e teve que trabalhar, ele fez o que tinha que fazer. Vai falar um pouquinho, né, de preservação ambiental, porque ele tem um cuidado muito grande com as plantas, e a questão do apagamento histórico também cultural, porque ele desconsidera que aquilo que ele fez, aquilo que ele participou é muito importante para a história. Então eu coloquei aqui apenas um períodozinho te dizendo como possivelmente você pode falar da obra. Eu sei que o que eu disse aqui é muito superficial. Eu vou contar só uma coisa, mas ainda não é spoiler, é que esse homem que tinha esse trabalho, ele chega numa idade que ele não consegue mais trabalhar e ele vai meio que se aposentar. Só que ele passou tanto tempo trabalhando nisso, causando sofrimento a muitas pessoas, porque ele era muito cruel, ele transportava como se estivesse transportando qualquer coisa, e aí ele vai considerar o seguinte, que o único lugar que ele tem para voltar é a casa onde ele nasceu. Mas quem é que está lá esperando por ele? Ninguém, porque todo mundo já morreu. Ele passou tanto tempo se dedicando a essa carreira profissional que ele só tinha isso na vida dele. Então ele volta para um casarão, que era o casarão onde a família dele viveu. Lá ele só vai ter fantasmas, ele encontrou uma casa coberta de panos, escura, sem memória. E a única coisa que está mais ou menos vivo é o jardim. Então, enquanto ele é assombrado por essas memórias, e as pessoas que sabem que ele voltou para lá, vê ele como alguém que não merece respeito, que não merece a convivência de ninguém. A relação que ele tem com outra pessoa é com o padre da cidade. Mas aí depois que ele organiza um pouco dessas memórias da casa, ele começa a cuidar do jardim. E aí eu coloquei aqui um período que diz o seguinte: da obra A Visão das Plantas, da escritora africana Djamila Pereira de Almeida, evidencia como os impactos históricos do colonialismo e como eles permanecem presentes na construção das relações sociais.
realidade semelhante à persistência das desigualdades estruturais no Brasil contemporâneo. O que foi que eu quis dizer aqui? Eu quis dizer que os impactos históricos do colonialismo refletem diretamente no comportamento desse senhor que fez coisas extremamente cruéis. Ele é assombrado por essas lembranças, mas ele não sente culpa. Ele não sente culpa nenhuma. Por quê? Porque era um processo histórico que foi normalizado do colonialismo. Então a gente pode usar essa normalização que é contada pela Djamilia, pelo personagem não sentir culpa, por problemas sociais que nós temos no Brasil, que faz parte da estrutura do Brasil e as pessoas preferem não ligar. Por exemplo, está se tornando parte da estrutura dos problemas sociais brasileiros a gente achar comum e achar bonito crianças expostas na internet. No entanto, a gente já tinha o Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 17, que diz que crianças não podem ser expostas há situações que podem se tornar vexatórias. Aí vem o ECA Digital e diz a mesma coisa. Mas parece que já está dentro da estrutura da cultura digital a gente achar que isso é normal. Assim como a gente vê muitos conteúdos produzidos por menores de idade que se casaram, que estão grávidas, e a gente vê que na estrutura histórica do Brasil, casar cedo, engravidar cedo é normal, mas a lei brasileira diz que até os 16 anos, uma menina que engravidar, se o seu parceiro for de maior, é considerado como estupro, mesmo que essa relação seja consensual. Outra obra que eu recomendo, né, e vocês depois podem pesquisar um pouco mais, se não der tempo ler, porque, assim como dizia um dos meus professores no primeiro programa de literatura que eu fiz, no primeiro programa de mestrado que eu fiz, o professor Sebastião Joaquim, que era um professor canadense, francês, sei lá se ele era canadense, francês, tinha hora que ele misturava os dois com pernambuquês. Ele diz o seguinte, ele diz que, às vezes, estudar uma obra não é entendê-la fielmente, mas é sabê-la. É saber sobre a obra. Essa explicação que eu dei aqui para vocês, se vocês pegarem esses detalhes e conversar com uma pessoa que não leu ou fez uma leitura desatenta, a pessoa vai pensar que tu leu. Com certeza. Porque, às vezes, estudar sobre uma obra é sabê-la. E, às vezes, estudar a obra sem lê-la pode te ajudar a responder uma questão. Eu vou ser muito hipócrita se eu não te disser que isso pode sim acontecer. O outro livro, e aí a gente sai de literatura africana, de literatura feita por mulheres, para literatura brasileira, né, para literatura modernista. A gente vem para o Mário de Andrade. Interessante que Mário de Andrade, né, Mário de Andrade, Paulicéia Desvairada, Macunaíma, mas Mário de Andrade também é escritor de contos, e pouco se fala sobre os contos do Mário de Andrade. Mário de Andrade também é contista. Mas tem uma coisa também interessante sobre Mário de Andrade, é que ele foi um dos primeiros intelectuais a escrever livros sobre a cultura brasileira. Inclusive, ele veio até para Pernambuco. Ele fez uma viagem Brasil afora e ele catalogou algumas expressões culturais. Então, falar de Mário de Andrade não é só falar de um escritor do modernismo brasileiro, mas é falar de um homem que se interessou em pesquisar a cultura brasileira. Ele é muito responsável por isso, por essa catalogação. Inclusive, muito do que ele catalogou foi para o IPHAM, para o Instituto de Patrimônio Cultural Brasileiro. Esse livro é um livro de contos. Então, não dá para a gente dizer exatamente o que é que o livro fala, porque são várias histórias diferentes. Mas os temas centrais é a identidade brasileira. A maioria dos contos vai falar sobre a construção da identidade brasileira. Outros contos, né, vai juntar essa identidade brasileira à modernização. E o que essa modernização ela provocou no comportamento social. A sociedade vai se modernizando, a sociedade vai mudando. E essas mudanças sociais vai sendo inserida pelo capitalismo.
E o capitalismo, os interesses financeiros, acaba também, né, fazendo com que comportamentos individuais, com que pessoas se tornem hipócritas e entrem em conflitos individuais, né, da sua existência na sociedade. Porque, por exemplo, para você ser aceito socialmente, você precisa atender a determinados comportamentos que a sociedade espera de você. Se você foge desses comportamentos, você é visto como alguém que foge do padrão, que você ou é doido, ou é maluco, ou é drogado, ou qualquer outra coisa. Por exemplo, hoje tem pessoas deixando a vida agitada da cidade para morar numa vida mais tranquila, mais simples, na praia, em um sítio. E às vezes são pessoas que tinham um cargo de trabalho realmente muito desejável pela maioria, mas deixou para viver uma vida simples. E aí o que é que acontece? Você fugiu de um comportamento social que a modernidade estabelece e é considerado como doido. Como pessoas, por exemplo, que vivem, que preferem viver de uma forma minimalista, mesmo tendo condições de comprar. Por exemplo, não ter 10 pares de sapato, ter 2. Um para sair e um para trabalhar. Não ter vários pares de brinco, mas ter um par de brinco, porque só tem a necessidade de ter um par de brinco, não tem necessidade de estar mudando. E aí vocês podem me perguntar, e tem gente assim? Tem. E os personagens que Mário de Andrade constrói, eles são assim? Na verdade, eles são mais hipócritas do que atendem aos seus desejos, porque eles querem atender o que a sociedade diz. Mesmo isso se tornando um conflito humano muito ruim, de estar atendendo a um padrão que a sociedade diz, olha, mulher de cabelo curto é uma mulher que vai ficar masculina. Mulher não pode gostar muito de futebol, porque estádio de futebol não é lugar de mulher. Homem não deve chorar, porque deve se apresentar sempre socialmente como forte e resistente. E se você atende a esse comportamento social estabelecido, você vai criar conflitos humanos com você mesmo. Porque existe uma cobrança muito desigual também dos homens, do comportamento masculino. Quando um homem não atende, por exemplo, um homem sair e ter uma mulher interessada nele e ele resolver que ele não quer, porque ele não gosta daquela pessoa, isso vai ser um comportamento totalmente fora do padrão e às vezes ele pode atender, porque o amigo vai dizer, oxe, bicho, e tu não vai agarrar a mulher não? A mulher te querendo, tu não vai agarrar não? E isso pode causar até um conflito, né, interno, por atender essa perspectiva social, porque eu preciso construir essa imagem cultural que a sociedade quer de mim. Se eu sou homem, eu tenho que me comportar assim, assim, assim. Se eu sou mulher, eu tenho que me comportar assim, assim. Se eu for pré-vestibulando, eu tenho que sofrer, eu tenho que estar sem dormir, cheio de olheiras, porque senão eu não atendo a um padrão de estudante que a sociedade espera. E pode ser tranquilo, viu? Essa preparação pode ser tranquila. E aí eu coloquei aqui, né? Os contos de Mário de Andrade, importante autor da primeira fase do modernismo brasileiro, lembrem-se, quanto mais informações você colocar sobre a autoridade que você vai citar, mais validado ficará o seu discurso. Os contos de Mário de Andrade, importante autor da primeira fase do modernismo brasileiro, na obra Vestida de Preto, revelam conflitos sociais e comportamentais que ainda persistem no Brasil, sobretudo diante da dificuldade de uma construção de uma sociedade plena e inclusiva. Por quê? A sociedade, né, que muitas vezes aparece em alguns dos contos dele, ela não é inclusiva. Por quê? Quem for diferente não se inclui nessa sociedade. Então, existe uma padronização social que quem foge dela não vai ser inserido
nessa sociedade, principalmente porque existe um comportamento padrão que todo mundo tem que atender, como, por exemplo, o corpo malhado e escultural dos homens, o corpo magro das mulheres, saradas, de cabelo grande, né? E aquelas mesmas roupas que todo mundo usa na academia, aquele padrão. Vocês já perceberam que agora, até para a pessoa treinar, até para a pessoa correr, tem agora que ter todo um padrão? Por exemplo, para ser corredor, você não pode ir com qualquer camisa e com qualquer roupa. Ah, vai se inscrever numa corrida, precisa pelo menos de um tênis da moda de corrida. Diz que tem uns óculos, né? Que é uns óculos assim, meio espelhado, que parece que se você usar esse óculos, você corre mais. Tem o lugar para você, a pochetezinha para você colocar o celular, né? Tem todo um acessório que é uma padronização criada. Se você não tá daquele jeito, nem vá correr, porque o povo vai olhar para você e vai achar que aquilo ali tá destoante. E se uma mulher gorda como eu resolver ir correr, pronto, aí é que o negócio tá totalmente desalinhado e fora do contexto. Já perguntar aos senhores que estão calados aí, não disseram um A, nem um B, nem um C, Alice, Eliakim, Gustavo Domingues, Gustavo Maciel e Maria Heloísa. Até agora, deu para ter uma parcial dessas obras que a gente tá mostrando aí? Arruma uma aguinha aí para mim. Digam aí pra tia. Dá para vocês saírem por aí dizendo assim, oxe, eu vou falar aqui da obra que vai cair e a pessoa nem vai desconfiar que tu não leu. É? Isso aqui que eu tô mostrando a vocês está registrado no material, viu? Estava registrado no material. Bora lá para a próxima referência. Essa daqui eu acho quase certo que vai estar na tua prova. Inclusive, eu não sei qual é o tema desse ano, mas sabe aquela coisa assim, tipo, usou numa redação, falou dessa escritora, tu tá na moda, tu tá trazendo um repertório assim, exclusivíssimo, chiquérrimo, que vai deixar a banca, assim, gag de la gag, de boca aberta, tu vai farmar muita aura. Eu queria tanto ter dito isso em algum momento da minha vida, eu tô me realizando agora. Com a banca falando da Conceição Evaristo. Antes de falar sobre o livro, Conceição Evaristo, ela mesmo pode ser repertório para muita coisa. Inclusive, a própria questão da prova, ela pode trazer uma referência importante, porque Conceição Evaristo, ela só fez sucesso na literatura depois dos 60 anos de idade. Durante muito tempo ela escreveu, durante muito tempo ela lançou livros, mas o sucesso literário mesmo da Conceição Evaristo vem depois dos 60 anos. E ela atribui isso, e se você achar que é mimimi, né, que é mais uma vez um autor tentando se vitimizar por ser uma pessoa preta, porque Conceição Evaristo é uma mulher negra, dizer que é mimimi é muito fácil quando não é com você, né, quando não foi você que viveu. Porque você estudar, fazer um mestrado, ir para a universidade, estudar, escrever, e ser muito mais difícil entrar no universo literário do que foi para as outras pessoas, tem sim uma ligação com a questão do racismo. Uma das coisas também sobre a Conceição Evaristo, né? A gente não precisava estar falando que é uma escritora preta, mas acho que em alguns momentos a gente precisa falar, já que a literatura brasileira ela sempre foi muito excludente quando a gente fala da sua história. Desde o quinhentismo a 1945, nem mulher aparecia direito na literatura brasileira. Você, até chegar no modernismo, até chegar no modernismo, você não vai ver mulheres na literatura, mulheres escrevendo. Você vai ver mulheres sendo citadas por escritores como, por exemplo, José de Alencar no romantismo. Mas você não vai ver mulheres escrevendo. Então, a Conceição Evaristo, como escritora brasileira, você precisa até entender sobre ela, porque ela pode se tornar um repertório, é que para a mulher se inserir na literatura, se inserir no mercado de arte, sempre foi muito difícil. E sendo uma mulher preta, mais ainda. Porque Conceição Evaristo só conquistou o auge da sua literatura, da sua produção literária aos 60 anos. Hoje, ela é aquela escritora que em qualquer evento que ela está, as pessoas ficam extremamente emocionadas, né? Hoje eu acho que ela já tem mais de 70, quase 80 anos, e ela escreve
E eu queria que vocês guardassem isso, né? A Conceição Evaristo, ela escreve e ela diz que a literatura que ela faz é a partir da escrevivência. Só ela fala nessa palavra. Minha Nossa Senhora. Escrevivência. Eu tô tentando escrever aqui, mas acho que dá para vocês viverem, né? Ou viverem não, lerem. A palavra, né, ela junta com escrever mais vivência. E ela diz que as histórias que ela conta não foi necessariamente que ela viveu, mas que ela viu, que ela ouviu. Então, tudo que ela escreve, e aí eu vou dizer que a Conceição Evaristo, ela escreve contos. Os textos da Conceição Evaristo é através de contos. Ela escreveu agora o primeiro romance dela, mas o primeiro romance dela é a construção de uma narrativa feita por fragmentos, como se fossem contos. Então, nos contos da Conceição Evaristo, ela diz que sempre escreve a escrevivência, que são situações vividas por mulheres. Então, todas as histórias contadas de Conceição Evaristo, com exceção do livro mais recente dela, mas, por exemplo, aqui em Ponciá Vivêncio, todos os contos ela escreve sobre mulheres, são vozes femininos. Clébia, e essas mulheres? São mulheres pretas. Uma escritora preta tem que escrever sobre pessoas pretas? Não, mas ela resolveu escolher que falar sobre literatura, para ela seria contar a história das mulheres que fizeram parte da história dela. Mulheres pretas, mulheres pobres, mulheres periféricas. E aí os contos, né, vai falar muito dessa questão do racismo que existe na sociedade, porque não é só um racismo. Agora lembre-se, a diferença dessa obra para outras obras que falam sobre o racismo é porque aqui são situações envolvendo mulheres. Quando você pensa em Conceição Evaristo, você pensa em mulher. Ela vai escrever sempre sobre situações sofridas por mulheres. Ela vai falar muito da questão da ancestralidade, das origens dessas mulheres. Consequentemente, quando a gente fala do racismo sofrido por mulheres, do racismo sofrido pelas mulheres pretas, a gente vai dizer que isso é uma desigualdade já intrínseca na nossa sociedade. A obra de Conceição Evaristo é sobre desigualdade. Clébia, ela não podia escrever sobre história de mulheres negras em ascensão, né? Mulheres negras que tenham feito algum feito grandioso, sim, mas ela escolheu, né? Ela escolheu ser essa referência de falar sobre a pobreza, a desigualdade e o racismo sofrido pelas mulheres pretas. Quando você for falar de desigualdade social, violência estrutural que está na sociedade, essa obra pode ser utilizada. Mesmo que o tema não seja racismo. Mas, por exemplo, você pode dizer que algumas violências na sociedade fazem parte da estrutura da sociedade. Tem violências que são tão difíceis de combater, como o próprio racismo, a xenofobia, a bifobia, transfobia, homofobia. A gente sabe que são violências que fazem parte da estrutura da sociedade. Então, às vezes, é muito difícil combatê-la, porque faz parte de uma estrutura. É uma estrutura que a gente não devia aceitar, mas faz parte. Não sei se os senhores e as senhoras viram que, recentemente, uma desembargadora fez um vídeo, né, dizendo que quando ela tira a toga, que é aquela roupa que os desembargadores usam, quando ela tira a toga, ela é só mais um corpo preto na rua. Porque sendo uma desembargadora preta, quando ela está de toga, todo mundo respeita. E ela fez um vídeo depois de fazer uma caminhada no bairro dela e entrar em uma loja, num mercado. Eu não lembro exatamente qual era o centro comercial. E ela disse que desde que entrou até a saída, ela foi perseguida por um segurança, que a perseguiu. E aí a gente diz assim: ah, mas isso é toda uma questão é uma questão de racismo estrutural. Eu não estou dizendo que o segurança ele não está errado em persegui-la, mas faz parte de uma estrutura social que as pessoas pretas sempre sejam vistas como o possível delinquente, né? Entre brancos e pretos, o preto vai ser sempre o suspeito.
E aí, nessa obra, você pode dizer que, em Ponciá Vivêncio, a escritora afro-brasileira Conceição Evaristo, importante representante da literatura contemporânea e da escrevivência, evidencia as marcas da exclusão social e racial na vida da população negra, problemática ainda presente na sociedade brasileira. Mas deixa eu te dizer, tu pode substituir marcas da exclusão social por evidencia a desigualdade social como como um problema estrutural da sociedade brasileira. Você não precisa usar essa obra só para falar sobre a questão do racismo, mas sobre a questão da invisibilidade social, da exclusão social, porque ela sempre vai falar que essa parcela da sociedade vai ser sempre excluída. Bebam água. E aí, a gente nota mais uma vez o caráter dessa prova. Literatura feita por mulheres, literatura africana, literatura afro-brasileira e literatura clássica, como foi o caso de Mário de Andrade agora, que a gente acabou de usar. Outra obra, e essa daqui eu acho extremamente essencial, é de João Guimarães Rosa, como muita gente chama o Guimarães Rosa. Gente, Guimarães Rosa é um dos homens mais inteligentes da literatura brasileira. Eu não posso dizer que ele seria mais inteligente do que Machado de Assis, porque Machado de Assis só fez até até o ensino fundamental 2 e nem terminou. E aprendeu tudo sobre o mundo sem ter muita informação. A gente já tem Guimarães Rosa aí de outro universo histórico, né? Muitos anos para frente do Machado de Assis, mas Guimarães Rosa, ele era apaixonado por línguas, então ele aprendeu várias línguas sozinho. Ele mesmo traduziu a obra dele para o inglês, para o francês, para o russo. Ai, meu Deus, acho que foi para 5 línguas. Ele mesmo traduziu. Ele era apaixonado por língua, por aprender línguas. Ele só escrevia Isso aqui não importa, não, é só uma curiosidade. Ele só escrevia pelado no escritório dele, com os gatos e uma máquina de escrever. Ele era mineiro, escreveu apaixonado por gatos, criava um monte de gatos, e escreveu, além, né, desse texto, desse livro, O Recado do Morro, Grande Sertão Veredas, que vai falar do sertão de Minas. Mas você lendo, você pensa que ele está falando de um universo chamado sertão. Porque muita coisa que ele fala nessa obra se parece com o sertão nordestino. Nessa obra, ele vai valorizar a cultura popular brasileira, frequentemente invisibilizada, né, pela sociedade. Então ele vai falar muito. Guimarães Rosa, ele sempre vai dar muita ênfase à questão da oralidade. É tanto que ler Guimarães Rosa é ler uma sintaxe totalmente diferente. Se você ler Guimarães Rosa sem muita experiência linguística, você vai dizer assim, eu não estou entendendo nada. Esse homem está escrevendo em português mesmo. Não é que é difícil, é que a construção sintática das frases, dos períodos que ele escreve é diferente. Eu não sei nem explicar a vocês agora exatamente um exemplo assim bem, como é que eu posso dizer, claro. Nessa obra ele vai falar de cultura popular e eu digo a vocês, minha gente, há algo mais expressivo da cultura popular do que a oralidade? Inclusive, a oralidade, que é o lugar do caos, segundo Ferdinand Saussure, o pai da linguística moderna, a oralidade é a identidade da pessoa. Se você for daqui, de Pernambuco, para Santa Catarina, assim que você for comprar qualquer coisa numa loja ou conversar com qualquer pessoa, as pessoas vão perguntar, você é da Paraíba? Você é nordestino? Né? Você é pernambucano? Geralmente nunca vão perguntar sobre o seu estado. Porque a questão da oralidade, eu acho que é a marca mais importante da diversidade cultural que nós temos no Brasil. E lembre-se que a prova também pode trazer, porque o Enem todo ano traz 5 questões sobre variação linguística, para que você entenda que existe um padrão da língua portuguesa quando se fala da escrita
E que não existe um padrão quando se fala da oralidade. Existe situacionalidade. Em quais situações eu vou precisar reproduzir na minha fala a variedade padrão da língua portuguesa. Porque se eu estiver no recreio da escola, se eu estiver conversando no WhatsApp ou com meus amigos na rua, eu vou usar a oralidade nas suas mais variadas expressões vivas. E essa comunicação é maravilhosa, e ela é perfeita, e ela é certa para a situação em que ela está acontecendo. Nesse livro ele vai falar muito de regionalismo, a comunicação, né, mas feita por essa oralidade. Guimarães Rosa, ele tem muitos textos, né, que ele vai falar sobre essa questão da oralidade. Tem um texto dele maravilhoso. Eu já vou contar sobre o que o texto diz e eu sugiro que vocês procurem um vídeo na internet. Se chama... Ai, meu Deus, a palavra fugiu agora. Se chama... Ai, meu Deus. Peraí. Deixa eu encontrar aqui a palavra para eu dizer a vocês. Eu acho que vocês devem conhecer o significado dela. Mas é tão maravilhoso esse texto. Eu gosto muito do vídeo. Tem um curtazinho no YouTube maravilhoso. Famigerado. Antes de eu escrever aqui, eu lembrei. A palavra é famigerado. Pelo amor de Deus, além de escutar Chico Sainz, que é a tarefa de casa, procurem esse vídeo baseado num texto de Guimarães Rosa, chamado Famigerado. Aí eu vou perguntar a vocês que estão aí, para vocês mexerem os dedos, não vale dar um Google. Quem souber, por favor, bota. O que é famigerado? Vocês sabem o que é famigerado? Tu sabe o que é famigerado? Não, diga não, sabe o que é famigerado? Sabe? Tu sabe. Eu tô falando, eu tô conversando aqui com meu esposo que tá trabalhando aqui do lado. Digam aí o que é famigerado, sem dar um Google. Olha, para Gustavo, acho que é algo consagrado ou valorizado. Gustavo, se você acha que é isso, onde foi que você escutou essa palavra? Você já escutou? Você já viu essa palavra em algum lugar? Em Alice, em Heloísa, o outro Gustavo, Eliakim. Vocês já ouviram essa palavra? Já viram em algum lugar? Vejam esse conto. Eu vou acabar com o mistério aqui enquanto vocês estão escrevendo. Famigerado é isso mesmo. Quer dizer, algo de muito prestígio, algo de muita fama. E aí E aí, Alice, vê, esse conto, um texto, boa ali aqui. Esse texto que eu quero que vocês vejam, o vídeo, vai falar, porque o vídeo vocês só vão ver materializado o que eu vou contar aqui, porque eu não vou me aguentar. Um homem matador, brabo, virado na gota serena, recebeu uma visita de um homem da Caixa Econômica, de um banco, alguma coisa assim. E o homem já foi lá falar com ele, era alguma coisa de cadastro, de IPTU, eu não lembro exatamente. E o homem do banco, que foi falar com esse senhor, já foi preparado, né? Já disseram a ele, olha, o homem é brabo, o homem é matador. Para matar um, só basta olhar para ele com a cara feia. Então, o homem do banco, ao chegar perto desse senhor, né? Na frente de outras pessoas assim, para abordá-lo de uma forma cerimoniosa, para não ser mal interpretado ou sofrer algum tipo de violência, o homem lá do banco chegou e disse, quer dizer que o senhor é o famigerado fulano de tal? Como ninguém ao redor sabia o que era, nem ele sabia o que era. As pessoas, ao invés de interpretar que poderia ser um tratamento nobre, começaram a desconfiar que esse homem do banco estava ofendendo ele, porque ele não entendeu o que era famigerado. Como ele passou a ficar preocupado com o que as pessoas pensaram dele ter sido chamado de famigerado, ele foi na casa, andou a cavalo várias horas para chegar na casa de um homem intelectual que, ao receber, ele também ficou com medo. Disse, oxe, o que é que esse homem está fazendo aqui, na minha janela? E aí ele pediu água, né? Ele foi lá, pegou água, né, se tremendo, pensando, misericórdia, foi o que esse homem veio fazer aqui? E ele foi justamente na casa desse homem inteligente pedir
para ele explicar o que era famigerado, porque ele não tinha entendido. E aí você vai entender quando você assistir o vídeo, porque você vai assistir, você vai entender o que eu disse sobre essa questão da sintaxe diferente. E aí ele vai perguntar, me diga uma coisa, essa palavra, que é uma palavra assim dessas que a gente usa dia de domingo, quer dizer o quê? É uma ofensa? Aí eu quero que você preste atenção na forma com que ele pergunta. E aí famigerada é ser uma pessoa famosa, uma pessoa de prestígio. Então, essa obra você pode usá-la para dizer que existe uma desigualdade cultural, porque muitas vezes aquilo que vem do povo, como a própria oralidade, ela é desprezada, é como se não tivesse valor, porque vem do povo. E quando, na verdade, o verdadeiro uso da língua portuguesa não está nos textos, está no mundo, está na língua viva do dia a dia, da feira, do homem que diz lá, bora, mulher bonita, não paga, mas também não leva. A língua portuguesa se dá viva, diversificada e evoluindo na vida real. Existe também a falta, né, da desigualdade cultural também, quando a gente fala, por exemplo, de São João agora. Né? Eu sou extremamente tradicional nessa coisa do São João. Não me agrada mais São João de Caruaru, São João de Campina Grande ou São João de qualquer lugar que seja. Porque, para mim, São João é tradição. E tradição tem que trazer alguns objetos do que a gente considera como tradicional. Me desculpe mais uma noite, né? Tem um documentário muito bom, também inspirado em uma entrevista de Rosa. Eu carrego um sertão dentro de mim. Ah, eu conheço, Gustavo. Eu não sei, não sabia que esse era o nome, mas eu conheço. Eu acho que eu conheço esse documentário aí, de 1980, porque eu tinha uma visão do Guimarães Rosa, de um homem de uma voz grossa, de uma imponência. E quando ele fala, é tão leve, é tão bonito. É como se eu quisesse dizer assim, que ele é, ai meu Deus, doce. É de uma doçura tão grande. Que quando a gente lê Grande Sertão Veredas, a gente pensa em um homem escrevendo assim, com muita força, com muita raiva. Quando a gente vê Guimarães Rosa falar, é maravilhoso. Boa dica, viu, minha gente? Anote aí essa dica. E aí eu queria falar sobre a questão do São João, que esse final de semana foi a abertura do São João de Caruaru, né? Que é um dos maiores São João do Brasil, não tem pra onde correr, a quantidade de polos, a quantidade de cultura que circula pela cidade é muito superior do que Campina Grande, mas existe essa briga entre Campina Grande, Paraíba e Pernambuco. E para abrir a programação foi a Orquestra de Pífanos de Caruaru. Não dá para pensar em banda de pífanos, né? Que pífanos é aquela flauta feita de forma artesanal que se toca de uma forma diferente. Não dá para falar de banda de pífanos sem falar de Caruaru. E a orquestra mistura música erudita com a banda de pífanos. Vários músicos naquele palco lindo do São João de Caruaru, tocando pífano da forma mais bonita possível, e não tinha ninguém assistindo. Não tinha nem 50 pessoas assistindo na plateia. O pátio estava vazio. Então, é uma desigualdade de valorização cultural muito grande. Porque as prefeituras, inclusive a Prefeitura de Garanhuns, quando se fala do Festival do Inverno, promove aquilo que é mais popular. Não promove aquilo que é mais tradicional. Não sei se vocês estão me entendendo, né? E é muito essa tentativa desse livro do Guimarães Rosa. Outra obra também que a gente vai trabalhar aqui é Quarto de Despejo, Carolina Maria de Jesus, que para Quarto de Despejo eu tenho pensado muito sobre a questão da dignidade do trabalho. Eu não vou ficar apostando qual é o tema que vai cair no SSA, não. Mas como o SSA ele sempre está mais ligado nas pautas atuais do que o Enem ele trata de uma forma mais genérica de grupos, a questão do trabalho tem muito a ver com construção científica, tem muito a ver com estudo. Então, quando a gente fala de quarto de despejo, a gente vai falar, né?
Da desigualdade social que a Carolina Maria de Jesus vive, pelo fato dela não ter sido alfabetizada, que já é uma questão, né? Sem construção do saber, eu não vou ter oportunidade de ingressar num trabalho que seja considerado digno. Alguns capítulos da obra dela vai falar sobre a questão da fome, mas não somente da fome como falta de alimento. Tem uma parte do livro dela que vai falar da fome através de uma visão da insegurança alimentar, que é quando ela relata que ela foi procurar resto de comida e cascas de fruta para alimentar os filhos. E aí a gente fala de insegurança alimentar porque não é a mesma fome que o Josué de Castro traduz. Que fome não é a ausência de alimento, mas é não ter um alimento saudável que ofereça os nutrientes que o indivíduo precisa. A questão da pobreza, né, já que Carolina Maria de Jesus, antes de se tornar uma escritora, ela foi favelada. Quem fica dizendo que Carolina Maria de Jesus foi uma escritora favelada, tá errado. Ela foi favelada, deixou de ser quando se tornou uma escritora conhecida. É muito desleal você ficar contando só essa parte pobre da vida dela, porque ela conseguiu, através da escrita, ascender socialmente. A questão da marginalização, né? Vocês acreditam que ela, acho que foi na Argentina, quando ela já tinha vendido o livro no mundo inteiro, ela foi a algum lugar da Europa, ela foi lançar o livro lá, foi jantar com seus produtores e o dono do restaurante impediu que ela entrasse, porque disse que gente da cor dela não comia lá. A questão da exclusão urbana, já que ela vai morar num espaço muito, muito, muito periférico. A obra, ela também pode, né, falar, além da pobreza extrema, a questão da crise que nós temos hoje de moradia. Porque na obra há relatos de que quando chovia o barraco dela ficava cheio de água. Não era bem um enchente, mas era a quantidade de goteiras e a falta de proteção, a falta de uma moradia digna. Então eu posso usar o quarto de despejo para dizer que já era um exemplo de uma crise que a gente vê hoje, que é da falta de moradia digna. Porque quando a gente diz assim, a gente sabe que todo ano vai ter um monte de chuva, mas o povo mora nessas encostas e vai acabar morrendo. Por que não constrói sua casa em outro lugar? Porque não tem outro lugar. Porque só tem aquele lugar. Então, essa questão de moradia é muito forte nessa obra. E eu deixei aqui para vocês o exemplo de dizer que a escritora mineira Carolina Maria de Jesus, a importante voz da literatura afro-brasileira, que era para estar junto. Eu vou botar um braço assim, ó. Denuncia a realidade da fome e da exclusão nas periferias brasileiras. Mas, vê só, ela não denuncia só a questão da fome. Quando se fala de Carolina Maria de Jesus, você pode substituir aqui a questão de fome pela educação. Ela vai falar de forma muito clara que falta educação. Ela vai falar também de saúde. Ela vai falar também de moradia. Ela vai falar de tecnologia. Você diz tecnologia? Sim, porque ela não tinha luz elétrica. E luz elétrica para ela era uma tecnologia, para todos nós, é uma tecnologia urgente, de extrema necessidade. Então, a gente pode falar desse livro em várias redações para falar de todos os direitos sociais que o indivíduo deveria ter e que a Carolina Maria de Jesus, vivendo onde ela vivia, catando lixo e tentando criar os 3 filhos dela, não tinha. Tem uma parte também, né, que ela vai falar que a filha dela ia fazer aniversário e tinha pedido um par de sapatos. E ela tinha achado um par de sapato no lixo, não podia comprar um par de sapato porque era muito caro. E ela disse que lavou, que costurou e deu para a filha. E foi um dos presentes que ela mais gostou de ter ganhado na vida. Então a gente pode usar essa obra, e eu estou falando de uma questão universal, tanto para a prova quanto para o Enem. É uma obra que é
multifacetada, assim, dá para falar sobre muita coisa, principalmente o gênero diário, né? Que é um dos gêneros que pode aparecer tanto na prova do SSA quanto na prova do Enem. Outra obra, que eu sei que talvez vocês estejam aí cansados, mas a gente vai fazer um estudo de todas as obras, é a obra do ambientalista indígena brasileiro Ailton Krenak. Não dá para falar sobre questões ambientais hoje sem falar desse homem. Não dá. E aí a gente vai ter muitas questões, mas qualquer temática envolvendo meio ambiente, agora, 2026, nesses últimos anos, a gente vai atribuir ao pensamento de Ailton Krenak. E aí eu vou dizer a você que Ailton Krenak é um dos maiores representantes, Clébia, mas Ailton Krenak, ele não está na universidade, né, como um doutor, como um mestre. Ele nem tem doutorado, nem tem mestrado. Como é que você pode dizer que ele é uma das maiores autoridades? Porque ele é indígena. Não tem, talvez, alguém que conheça mais de questões de sustentabilidade, proteção ambiental do que os povos tradicionais brasileiros, tanto os indígenas, quanto os quilombolas, quanto os ribeirinhos, porque esses povos, eles dependem da conservação ambiental para sobreviver, para tirar seu alimento. Então, por mais que a universidade pesquise, faça tese, faça dissertação de mestrado, mande estudante ir lá tirar foto, fazer vídeo, quem vai entender do cuidado com a terra é quem vive nela. Então, não adianta dizer, mas tem um ambientalista na universidade. Ele está onde? Na universidade, ele é ambientalista do mundo acadêmico, ele entende, mas quem vive em si entende mais. Então, Ailton Krenak, né, escritor e líder indígena, inclusive, Ailton Krenak é um dos primeiros indígenas brasileiros a ter uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Quem é que faz parte da Academia Brasileira de Letras? Os indivíduos brasileiros que são considerados autoridades dentro de um assunto e que são considerados intelectuais que precisam ser seguidos. Ou seja, se a Academia Brasileira disse, ninguém vai dizer o contrário. Ele é uma autoridade em questões ambientais? Sim. Ninguém vai dizer o contrário disso. Outra coisa também quando a gente fala de Ailton Krenak, ele ficou conhecido, que é outra referência também que tu devia anotar para tu assistir, ele ficou conhecido por causa de um discurso que ele fez quando a Constituição estava sendo elaborada, né? Ele foi até a Câmara dos Deputados e fez um discurso todo vestido de branco, e enquanto ele falava, ele ia pintando o rosto de preto, que é uma tradição dos Krenak, que é a etnia que ele faz parte, de quando tem uma guerra, eles se pintam desse jeito. E esse discurso que ele faz ficou mundialmente conhecido. E aí a gente vai dizer que o Ailton Krenak, ele defende a necessidade de reconectar a humanidade com a natureza. Porque ele diz que essa falta de conexão é que está fazendo com que o meio ambiente seja destruído com tanta naturalidade. Quando a gente fala assim, vamos proteger o meio ambiente, isso é fala de Ailton Krenak, viu? Vamos proteger o meio ambiente, é como se o meio ambiente fosse algo que não fizesse parte de nós. E ele diz que quando a gente se exclui dessa maneira, é o primeiro passo para a gente não cuidar direito do meio ambiente. Porque parece que meio ambiente é algo que está afastado da gente, e não está. A gente precisa de um meio ambiente equilibrado, saudável, como diz a Constituição, mas nós fazemos parte dele. E aí ele diz que a crise ambiental global, quem está provocando somos nós. E o ser humano está provocando essa crise porque ele parou de entender que ele faz parte da natureza. Que a natureza não existe fora de nós. Nós também somos parte da natureza. E ele vai dizer também que quando o homem conseguir se reconectar com a natureza, a gente vai, talvez, adiar o fim do mundo, que é um outro livro que ele tem, Histórias para Adiar o Fim do Mundo, porque a gente vai conseguir adiar esse impacto que o próprio homem está causando no espaço que é dele, porque o meio ambiente também nos pertence, certo? Então, pode ser o tema que for, eu não estou falando de repertório coringa não, porque eu odeio, mas qualquer tema que se trate de questões ambientais é Ailton Krenak. É o indígena
ambientalista Ailton Krenak. Kleber Ailton Krenak já escreveu sobre as enchentes? Já. Ele não está dizendo que é o próprio homem que destrói a natureza vem e devolve aquilo. Kleber, ele já falou sobre sustentabilidade? Já, inclusive ele tem um conceito bem diferente sobre sustentabilidade. Ele diz assim, que sustentabilidade é, na verdade, uma estratégia do capitalismo para vender. Porque você diz assim, eu vou comprar esse copo, inclusive vou até beber água. Eu vou comprar esse copo, mas ele é sustentável, né? Ele é um copo retornável, vou poder usá-lo várias vezes. Então, eu estou contribuindo com a sustentabilidade. Só que na minha casa, aqui eu devo ter o quê? Uns 40, 50 copos. E ele diz que, na verdade, ser sustentável é não comprar uma quantidade de copos que eu não preciso. Ser sustentável não é comprar um objeto sustentável, é não comprar. Se eu não preciso dele, eu não vou comprar. Se eu só preciso ter dois pares de sapato, eu só vou comprar um sapato novo quando um desses sapatos que eu tenho não servir mais para mim. É um pensamento revolucionário? Não. É um pensamento que deveria ser normalizado. Só que o mercado de consumo diz a todo tempo, você tem que comprar, você tem que consumir. Para você ter uma rotina de estudos, você precisa ter uma mesa cheia de Starbilo, cheia de caneta, cheia de não sei o quê. Você precisa ter um tablet de última geração. Você precisa ter não sei o que lá. E às vezes você não precisa de tantos recursos assim. Mas o capitalismo diz que você precisa ter. E aí, o pensamento de Ailton Krenak é justamente em relação a isso, assim, que enquanto a gente consumir, nós somos os verdadeiros destruidores do meio ambiente. Outra obra é a obra de Clarice Lispector. Essa obra de Clarice Lispector, né, e eu não sei se vai dar tempo vocês lerem Clarice Lispector. Clarice Lispector é uma escritora da terceira fase do modernismo, que é quando aparece uma mulher. Aqui em Pernambuco, nós dizemos que Clarice Lispector é escritora pernambucana, tá? Nós dizemos quem, Kleber? A Academia Pernambucana de Letras, o próprio governo municipal e o governo estadual de Pernambuco, porque em Recife você pode fazer o circuito de literatura, que é visitar as estátuas dos escritores pernambucanos. Pasmem vocês, a estátua de quem está lá? A de Clarice, porque Clarice veio da Ucrânia, né, com pouco tempo de nascida, morar em Recife. E ela passou parte significativa da infância dela em Recife, inclusive algumas das primeiras obras dela, que fala das memórias de infância, ela fala de quando ela morou em Recife, que foi um período muito marcante para ela, porque foi quando a mãe dela faleceu. E essa obra, especificamente, a Paixão Segundo GH, que é a minha preferida, vai falar sobre o existencialismo humano, né? Como é que essa obra eu posso até transferir para hoje, 2026, porque ela reflete muito a questão do individualismo, né? Das pessoas, desse comportamento individual, que eu acho que potencializou-se muito mais depois da pandemia, desse comportamento individualista, que só importa o que eu sinto, só importa o que eu quero, só importa o meu desejo, só importa o meu celular, assistindo um vídeo no volume alto, dentro de uma sala de espera de um consultório, porque dane-se o outro. É os meus interesses que devem ser atendidos. Então, essa obra vai falar, né, um pouco também do indivíduo nessa situação de crise interior, e que isso vai comprometer, esse individualismo vai comprometer um pouco da saúde mental, porque quando a pessoa for confrontada e alguém disser para ela que ela não pode se comportar daquele jeito, ela vai ficar frustrada e não vai entender. Porque na cabeça dela não funciona o meu eu não ser atendido. Eu ter que fazer alguma coisa que não seja tão bom para mim, mas que vai ser bom para o outro também, porque no final das contas vai ser para todo mundo. Não. O que importa é o que me atende, não o que atende de forma coletiva.
Então, essa obra, né, vai falar muito da questão também da solidão, que hoje a gente pode transmutar para os dias de hoje, de como as pessoas estão solitárias, de como as pessoas estão sozinhas, de como a tecnologia proporcionou relações humanas muito, muito diferentes do que nós pensávamos há 2 décadas. Hoje, pessoas que não têm uma vida social ativa procuram companhia por aplicativos. Pessoas namoram virtualmente e passam muito tempo em um namoro virtual, muitas vezes capazes até de viajar para outro país ou para outro estado para conhecer alguém que a pessoa já aprendeu a amar sem conhecê-la fisicamente. Então, essas relações de solidão, essa identidade, essa crise existencial humana, ela tem provocado uns distanciamentos do humano com o humano. Né? Enfim, não é exatamente sobre essas questões contemporâneas que a obra trata, mas ela pode ser interpretada. Você pode dizer que essa obra faz uma analogia a essas questões. Outra obra também, já já a gente termina, viu, gente? É A Solo para Vialejo, da escritora pernambucana Cida Pedrosa, que vai mandar um áudio para vocês desejando boa sorte. A Cida, esse livro dela, ela vai escrever sobre a trajetória dos sertanejos indígenas e negros, a trajetória de sertanejos indígenas e negros pelo deslocamento pelo interior de Pernambuco. O deslocamento dos sertanejos para a capital e o deslocamento de muitos indígenas e negros para o sertão pernambucano, porque eu não sei se vocês sabem, mas a maior quantidade de etnias indígenas de Pernambuco estão no sertão. Não sei se vocês sabem, porque houve essa saída de outras cidades do Agreste, perto da capital, para o sertão. Inclusive, no sertão de Pernambuco, tem muitos aldeamentos indígenas e muitos quilombos que são tão próximos que quilombolas casaram com indígenas, indígenas casaram com quilombola e ninguém sabe o que é aquela comunidade. Há uma mistura muito grande. Você vai encontrar isso em comunidades quilombolas, como Conceição das Crioulas, perto de Salgueiro, porque tem Conceição das Crioulas e pertinho tem os... Esqueci agora o nome da etnia, e aí muita gente casou, né? Houve essa mistura aí, que para alguns é chamado de caboclos, nasceu caboclos. E quando a Cida Pedrosa ela conta essa trajetória, ela não conta através de uma narração linear. A narração dela é feita através de poesia. Então, é um livro que você vai ler do começo ao fim, uma grande poesia, e no meio você vai encontrar pedaços dessa poesia em forma de espiral, em forma de estradas, porque ela vai brincar dentro da estrutura poética com a poesia concreta, que é a poesia que muitas vezes é escrita para ser uma forma, para lembrar para lembrar um caminho, para lembrar uma situação, como por exemplo, ó, aqui. Aqui ela tá, não sei se dá para vocês verem, ó, tem partes da obra, como essa daqui, que aqui, né, a Cida, ela tá tentando reproduzir a questão aqui de notas musicais, já que vialejo, né, é um instrumento musical muito comum da infância dela, porque ela vai fazer essa trajetória, né, da população de povos indígenas e povos quilombolas para o sertão e para o Alto Sertão mesmo, assim, já na divisa de Pernambuco com Ceará, que é a cidade onde ela nasceu, a cidade de Bodocó, que é mais ou menos pelas redondezas de Bodocó que essa trajetória da vinda desses quilombolas e desses indígenas acaba. E o que é que ela faz nessa obra? Ela valoriza uma identidade que a gente esquece. A gente esquece que Pernambuco tem sua formação identitária também de quilombos e populações indígenas. A gente fala dos franceses, dos holandeses, dos portugueses, mas a gente esquece que, primeiramente, para a formação identitária, a gente tem essas comunidades, a gente tem esses povos. A gente fala de todo mundo,
Por último, é que fala de indígenas e quilombolas, quando, na verdade, a nossa identidade aqui em Pernambuco, a gente precisa lembrar que veio de quilombos e de indígenas. Quem é de Garanhuns também tem a falsa ilusão de que Garanhuns é a terra das flores, que Garanhuns é a Suíça pernambucana. Garanhuns nasceu em um quilombo, em vários quilombos, e também foi terra indígena. A gente nasce dessa mistura, mas isso não vende, isso não é uma construção de uma identidade que vende. Pelo menos hoje, que há, né, esse trabalho nas escolas da aplicação 10.639, que é uma lei de 2013, que as escolas devem trabalhar cultura afro-brasileira e cultura indígena, e é o que o edital do SSA faz muito bem. Hoje em dia pode ser que algumas pessoas valorizem mais, mas não é algo que turisticamente vende. Venha para Garanhuns, venha para o Festival de Inverno na terra dos quilombolas, na terra dos indígenas, não vai vender. Venha para o Festival de Inverno, a Suíça pernambucana, clima de montanha, a cidade que foi construída ao redor de 7 colinas. Mas, na verdade, Garanhuns é terra indígena e terra quilombola. E esse livro da Cida, ele não fala de Garanhuns, mas ele diz: a identidade cultural pernambucana vem primeiro disso, depois do resto. E a gente vai ter o Fernando Pessoa também. É uma misturada, né, minha gente, de literatura de vários estilos. Essa obra de Fernando Pessoa, né, a gente vai ver uma poesia também construída a partir do amor pela pátria, da construção de uma identidade do indivíduo que passa a valorizar os seus próprios elementos. Eu não estou falando desse falso patriotismo, e eu não estou falando aqui de questões políticas partidárias, mas eu não estou falando de um falso patriotismo de vestir a camisa verde e amarela, porque vai ser a Copa, viu? E se o Brasil não ganhar, fica todo mundo com raiva da bandeira, toca fogo na camisa. Não é esse falso patriotismo, mas é uma identidade coletiva que a gente vai construindo a partir dos nossos próprios elementos. Por exemplo, não posso dizer que não faz parte da identidade coletiva do brasileiro o futebol. Principalmente na Copa, que ficou todo mundo doido. Não posso dizer que não faz parte da identidade coletiva do brasileiro o carnaval. Mesmo que você não goste, você não pode fechar os olhos e dizer que o carnaval não movimenta o Brasil, porque movimenta. Inclusive é um feriado maravilhoso, né? Mesmo que você não goste. Então, nesse livro, os temas centrais vai justamente ser isso, né? De ter essa construção da sua pátria, essa valorização da sua pátria, como parte da sua identidade. Porque eu vejo essa questão do patriotismo hoje muito distorcida. Ser patriota não é vestir as cores verde e amarela e levantar uma bandeira somente. Ser patriota é entender qual a minha construção identitária. Né? O que é que constrói a identidade do povo brasileiro? Antigamente não era ser um povo mais cordial, mais legal. Hoje em dia já não é essa identidade. Então, esse livro do Fernando Pessoa, poeta português, veja que a prova ela foi pegar, né, livros e autores de vários contextos literários, e nós vamos ter também, essa é a última obra, nós vamos ter também algumas expressões, né, para colocar aqui para vocês usarem essas obras. Você pode dizer que uma obra evidencia, você pode dizer que um autor denuncia, você pode dizer que a obra tal, né? Ou a narrativa do livro retrata. Analogamente à realidade brasileira, o livro Mensagem de Fernando Pessoa, fora da ficção. Na verdade, aqui, fora da ficção, eu sugiro para vocês fora do contexto literário, não, coloca assim, fora do contexto ficcional. Já que a literatura é ficção. A literatura,
ou você pode falar fora do contexto artístico, já que a literatura ela não parte de uma transmutação, de uma reprodução do real, mas e sim artístico, mas sim não é de uma reprodução do real, mas é sim uma transmutação de uma realidade como o autor enxerga, né? Sobre a perspectiva do autor tal, é outra expressão que você pode utilizar também. Vixe Maria, que sede. E são expressões que podem te ajudar a citar essas obras, e eu te dou um conselho de... Sei que agora talvez, eu não sei se você vai ler todas, mas eu te dou um conselho de pelo menos dar uma estudada sobre elas. Faz o seguinte, daqui para a prova, escolhe um dia na semana para estudar, já que você não vai ler. Kleber, mas se eu quiser ler todas até o SSA, dá tempo? Dá. Dá muito tempo ler. Não são obras extensas. Nenhuma dessas obras aqui são extensas. Eu acho que nenhuma das que eu mostrei aqui, elas ultrapassam 200 folhas, 200 páginas. Inclusive, tem uns que só tem 98, que dá para ler, ó, rapidíssimo. E aí, né, por fim, porque eu ainda vou fazer uma aula extra para vocês gravar e enviar, por fim, nós temos a proposta de redação que vocês vão fazer. Cada um de vocês vão receber uma senha e um link para a nossa plataforma. Essa redação que vocês vão fazer, desculpe, a gente não vai mandar, já está anexada, eu acho, ao material de vocês, a folha de redação do SSA. De todo modo, a gente vai mandar novamente no grupo a folha. Você vai fazer essa redação com esse tema no modelo SSA que a gente trabalhou aqui. Lembrando que, diferente do Enem, o SSA permite caneta preta ou azul na redação. Mas eu recomendo que você faça preta, tá? Recomendo. Para não passar batido nenhum sinal, para não passar batido nenhuma acentuação, para ficar tudo mais evidente lá. E aí, a gente tentou fazer essa proposta, né, que está lá no material de vocês, no e-book que a gente mandou, nos moldes do que poderia ser se a SSA tratasse da questão de direitos humanos, trabalho e conhecimento, tá? Daqui a pouco a gente volta para o texto de apoio, vamos ver aqui. A proposta é a importância da educação para a garantia do trabalho digno no Brasil contemporâneo. Mais uma vez, né, a gente tentou aqui relacionar o que a UPS sempre vem fazendo. Fazer o candidato refletir sobre a importância do conhecimento científico que só se adquire através da educação. Eu não quis colocar a questão de conhecimento científico para colocar a educação. Mas eu estou dizendo que é importante que haja a oferta de uma educação de qualidade para garantir o trabalho digno no Brasil. Até porque, minha gente, só os indivíduos mais bem informados, que consequentemente estudaram ou leram, estão entendendo a questão da necessidade da aprovação da escala 6x1. Eu já escutei absurdos, né, da pessoa dizendo assim, sim, se vai ter mais folga agora, o que é que vai acontecer no final de semana? Como é que eu vou comprar minhas coisas se eu só tenho tempo de fazer compras no final de semana? Vai ficar tudo fechado? Veja, isso é uma desinformação. É alguém que precisava ser educado. Ai, desculpe, mordi a língua. Alguém que precisava ser educado, receber uma educação formal para entender que o benefício que as mudanças nas questões trabalhistas brasileiras não vai ser para mim, mas vai ser coletivo. É uma questão também, meus amores, que vocês têm que sempre pensar que em uma redação, seja ela para qual prova for, é você mostrar seu conhecimento sobre cidadania. Por exemplo, na prova do Enem, que você precisa fazer uma proposta de intervenção, não pense no benefício só de um grupo, pense no benefício coletivo. É importantíssimo que você mostre seu conhecimento cidadão, certo? Como é que vai acontecer? Essa proposta está lá no material de vocês. Vocês vão enviar para a nossa plataforma de correção, certo? Nossa plataforma de correção, nós vamos usar as competências exatas do SSA.
Nós vamos fazer marcação no texto, é só você clicar e vocês vão receber um comentário geral e um comentário em áudio sobre essa correção, certo? Vocês têm até 8 dias, depois que vocês receberem a senha de acesso com a proposta, vocês têm até 8 dias para fazer essa redação. E eu vou ter esse mesmo prazo para fazer a devolutiva para vocês. Comentada, detalhada, com o modelo SSA, certo? Entenderam, meus amores? Vocês estão tão calados aí. Eu tenho para mim que for dormir. Alice, Eliakim, Gustavo, Maria Heloísa, digam aí, beberes. Entenderam como é que vocês têm que fazer a nossa proposta? Sim ou não? Vai fazer uma redação, modelo SSA, e eu vou corrigir, certo? Entenderam? Sim, não. Lembrando a vocês que querem, né? Se vocês quiserem continuar treinando, redação, nem o SSA ou os dois, né? Só que aqui já que aqui no caso dessa turma a gente só tem Heloísa, que já faz parte das nossas turmas. Se vocês quiserem, nós oferecemos pacotes de correção, tanto para o SSA quanto para o Enem. Eu não vou fazer propaganda aqui, porque o objetivo dessa aula não é fazer propaganda. Se vocês tiverem interesse, vocês entram em contato com o nosso atendimento, que a gente mostra a vocês quais são os nossos pacotes. Por exemplo, Kleber, eu posso comprar um pacote de correção de 2 redações por mês, por exemplo. Uma modelo SSA, uma modelo Enem? Pode. Pode ser um pacote 4, 2 Enems do SSA? Sim. Pode ser só SSA? Pode. E eu tenho até quando para fazer esse pacote? Olha, eu acho que quanto mais você treinar, melhor. A maior nota que você conseguir na redação já vai te ajudar, porque tu sai na frente de muitos candidatos que têm dificuldade de escrever e deixam para correr atrás do prejuízo de como é fazer a redação do SSA, faltando uma semana, faltando um mês. Então, se vocês quiserem, entrem em contato, que a gente faz pacotes bem especiais para vocês que participaram dessa oficina. Eu me comprometo aqui a enviar para vocês uma aula sobre cultura pernambucana, de repertórios, para vocês colocarem na redação. E gostaria de perguntar a quem está aqui se tem alguma dúvida. E se tiver, me envie pelo WhatsApp. Eu estou sempre disponível no Instagram e gostaria de saber como é que foi esse mini curso para vocês. Me digam aí, tudo certinho? Vocês gostaram? Deu para aprender alguma coisa? Não deu? Me dê um retorno aí, que eu preciso desse retorno, que é para pelo menos dormir feliz hoje. Tudo certinho, minha gente. Vocês que ainda estão aqui, tem umas pessoas que já saíram. Você também que vai assistir essa aula gravada, por favor, me dê um feedback depois, porque eu preciso saber disso. E aí, minha gente, digam aí a tia, tudo certo? Vocês gostaram? Eu sou bonita? Eu sou legal? E aí, digam aí. E vou enviar a aula para vocês, vou me comprometer dessa aula extra e vamos enviar as senhas para que vocês se cadastrem na plataforma e, se quiser continuar produzindo, é só adquirir um dos nossos pacotes lindos e maravilhosos. Ai, obrigada, Eliakim. De todo modo, vocês ficam com acesso a essas aulas até novembro. Perdeu, não sabe como acessar, fale com o nosso atendimento de novo, que você vai ter acesso aos nossos conteúdos e ver essa professora maloqueira. Raspei o cabelo, minha gente, olha, hoje, aqui embaixo, ó. E eu descobri que a minha cabeça tem uma outra cabeça. Olha, tem uma coisa aqui na minha cabeça. Que quando você é gordo, até a cabeça fica gorda, ó. E aí... Ai, obrigado, Gustavo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, viu, Gustavo, Elo, Eliakim, falem comigo. Não fiquem acreditando aí em um monte de coisa, não, até porque não tem tantos professores interessados assim em falar do SSA. Eu não estou falando do SSA só porque eu quero fazer uma aula sobre SSA, porque eu acredito muito nessa prova e eu amo a UPE, porque tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu aprendi na vida, eu aprendi na UPE. E eu espero muito que ano que vem vocês estejam lá, tá? Um beijo para vocês, foi um prazer essas nossas 4 aulas. Se você estiver revendo de novo,
Eu vou adorar que você veja a aula 1000 vezes. Qualquer coisa e qualquer dúvida que você precisar, fale comigo. E você ainda vai receber mais uma aula minha, viu? Uma aula bererê, 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 que eu vou falar bem muito sobre cultura pernambucana para você arrasar. E em 2027 ingressar na Universidade de Pernambuco, uma das maiores e melhores do Brasil. Um cheiro, minha gente. Boa sorte. Oi, Aliaquim, pode falar. Diga aí. Tire suas dúvidas agora e não se cale para sempre, porque você pode falar comigo depois. Diga aí. Mande ver. Ah...